Hoje, em pleno século XXI, dá para se ver e se notar claramente que a igreja hoje está totalmente complicada, está pervertida, está fora da verdade, desviada do evangelho e principalmente está deixando o Senhor Jesus de fora. Assim, ele não entra na vida das pessoas mais. Porque essas pessoas, infelizmente, se deixaram envolver e se enredar por muitas coisas erradas, que estão corrompendo a igreja por causa disso. Essa é a realidade que podemos ver hoje. E, infelizmente, com a conivência de muitos pastores, bispos e apóstolos que, com suas ações erradas, contribuem ainda mais para deixar a igreja totalmente complicada. Então, isso não tem cabimento algum. Não tem cabimento alguém aceitar isso, tolerar de boa mente, ser conivente, ser cúmplice, participar, dizer amém, aleluia, como se estivesse concordando com isso. Porque os fermentos que aí estão levedando toda a massa. Sem dúvida alguma. E uma massa levedada, ela apodrece. Ela não serve para ser consumida por ninguém. Ela produz mau cheiro. Sabe? Fica estragada mesmo. Então, isso não é algo bom para ninguém. Principalmente para o Senhor Jesus, que ao ver essa situação se sente enojado. Ele, quando vê uma situação dessa na igreja, é aquilo que vemos na carta à igreja em Laodiceia. Então, essa é a realidade, pessoal. E agora, o que fazer diante disso, dessa situação? A única coisa que podemos fazer, e é a mais segura, é escaparmos, sairmos fora, fugirmos mesmo. Porque nessas denominações que existem por aí, onde existem pastores, bispos e apóstolos, é isso que está, é dentro desses lugares, é dentro desses templos construídos por muçulmanos que isso está acontecendo. E, infelizmente, as pessoas estão aceitando isso numa boa. Acham que tudo está normal. Mas não está. É preciso perceber isso hoje. E, ao perceber isso, a pessoa tem que cair na real. Cair em si, cair na real. E fugir dessas coisas. Porque essas coisas comprometem o organismo chamado igreja. Que por causa disso está sofrendo muitas doenças espirituais, digamos assim. E isso é terrível. O estado terminal da igreja está aí, acontecendo. É uma realidade. Então, agora é a hora daqueles que constituem esse corpo, cada pessoa individualmente tem que sair disso aí. Sair mesmo. Não sair da igreja como corpo de Cristo, mas sair de dentro desses templos construídos pelos humanos, para nunca mais voltar para eles. E sim viver agora como corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça, onde Cristo é o pastor e bispo da alma de cada um que constitui esse corpo. Todo membro desse corpo tem um único pastor e bispo de sua alma, que é o Senhor Jesus. É para ele que cada pessoa, homem ou mulher, tem que olhar firmemente, porque ele é o autor e consumador de sua fé. Então, é isso que tem que acontecer. Somente assim
haverá uma cura de dentro para fora, restaurando a saúde da igreja, colocando ela novamente saudável. É isso o que o Senhor Jesus quer ver, uma igreja saudável, sem mácula, sem ruga, sem mancha, sem contaminações, sem heresias, sem mentiras, sem dízimos, sem templos construídos por mãos humanas. Uma igreja que entenda que agora é necessário adorar a Deus apenas em espírito e em verdade. Porque são estes o que o Pai procura para os seus adoradores. Então, ele tem que achar essas pessoas agora. E eu espero que cada pessoa hoje entenda isso. Porque é simples demais. Quando lemos as Escrituras, nas epístolas de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, de Judas, na epístola aos Hebreus, enfim, lemos ali muitas coisas importantes que a igreja tem que colocar em prática hoje. Tem que ler, entender, aplicar em sua própria vida, para que a aplicação do que está escrito ali possa produzir bons resultados saudáveis para o corpo de Cristo hoje. Para que ele se torne um corpo de Cristo saudável. Onde o Senhor Jesus tenha prazer de estar. Porque o Senhor Jesus não compactua com sujeira, com imundícias, com outros evangelhos, com fermentos que apodrecem a massa. Ele não participa dessas coisas. E ele é contra todos aqueles que insistem nessa teimosia de querer fazer com que essas coisas continuem acontecendo dia após dia. Cegando o entendimento de muitas pessoas. Colocando terror psicológico na mente das pessoas. Para que elas façam o que eles querem. E o que eles querem que elas façam é coisa errada. Principalmente por causa do dízimo, ao qual esses pastores, bispos e apóstolos não entenderam que existe uma nova aliança que tornou antiquada a primeira. E isso está escrito na Epístola aos Hebreus, capítulo 8. Leia que você vai entender claramente. Então, ninguém pode ultrapassar o que está escrito. Deturpar, perverter, com o objetivo ganancioso de querer adquirir dinheiro através dos dízimos. Esse é o erro ganancioso que, infelizmente, esses pastores, bispos e apóstolos têm e insistem nisso. Eles fazem muitas coisas erradas. Eles pegam textos fora do contexto para fazer você acreditar que ainda hoje você tem que entregar dízimos de dinheiro. Tudo errado. Além de muitos outros erros que existem por aí. Muitos escândalos acontecendo. Muitas deturpações, heresias, falsas doutrinas, ensinos de demônios. Tudo isso somado junto só produz um péssimo resultado, terrível, que agrava a situação da igreja. Então, se você é igreja, assim como eu sou igreja, se somos membros de um corpo que é a igreja, da qual Cristo é o cabeça, o que devemos fazer? Agora é hora de pensar sobre essa questão, porque não podemos acabar como a igreja de Laodiceia acabou. Não. O Senhor Jesus está nos dando a oportunidade de mudar essa situação. Tem que partir de nós essa mudança. As pessoas têm que querer que isso aconteça. Para que assim a igreja volte novamente para o seu único e legítimo Senhor e Salvador, Cristo Jesus.
Quando isso acontecer, a igreja assim, vai tomar uma tendência do ponto de vista do próprio Senhor Jesus. Então, é isso que tem que acontecer, pessoal. Porque ninguém pode ficar nessa situação terrível que está aí. E agora é hora de você entender isso. Porque por meio das Escrituras existem muitos textos falando claramente o que deve ser feito para que a igreja possa ser encontrada pelo Senhor Jesus em paz, sem mácula e irrepreensível. E é isso que tem que ser colocado em prática. O ensinamento é perfeito. Restaura o corpo de Cristo, sim. Purifica dos erros. Que, aliás, por causa desses erros, as pessoas agora têm que retornar à sensatez e se purificar desses erros. Porque esses erros são coisas nocivas para o organismo chamado igreja. Então, é preciso se curar desse câncer que está corroendo a igreja hoje. Então, esse câncer que está corroendo a igreja hoje é algo que não podemos aceitar. Não pode existir isso no corpo de Cristo. O corpo de Cristo, que é a igreja, tem que ser saudável. Tem que praticar coisas saudáveis. O corpo, a alma e o espírito da igreja tem que ser saudáveis. O modo de pensar, de falar, de agir da igreja tem que ser saudável. Sempre. E todos os integrantes desse corpo têm que se empenhar em fazer com que isso aconteça de fato, de verdade mesmo, como o Senhor Jesus quer. Ele é o nosso pastor, único. Ele é o nosso único mestre. O apóstolo da nossa confissão. O nosso eterno e único sumo sacerdote. Então, toda a vida da igreja tem que andar de acordo com a centralidade de Cristo. Ou na centralidade de Cristo. Tudo tem que girar em torno de Cristo Jesus, sem dúvida alguma. E esse é o objetivo que a igreja tem que começar a realizar esse objetivo. Porque ninguém pode ficar passivo aceitando tudo como está. Tolerando de boamente coisas erradas. Dizendo amém para aquilo que não deveria dizer amém. Dizendo aleluia para aquilo que não deveria dizer aleluia. Então, agora é hora de rever os erros. Não para continuar praticando eles, mas para deixá-los. Deixar todos os erros. A igreja não foi chamada para ficar errando continuamente. Não. Pelo contrário, a igreja foi chamada para acertar e acertar. Porque o caminho da igreja neste mundo é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. A igreja foi chamada para trilhar uma carreira que lhe foi proposta. Ela tem que alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, que é a perfeição. E é essa perfeição que está faltando hoje. Por que está faltando? Porque existem muitas coisas que estão desqualificando, digamos assim, a igreja hoje. A igreja perdeu essa qualidade. A sua qualidade passa pela perfeição. Então, é preciso que agora haja uma cura, aconteça uma cura séria, definitiva, que torne a igreja saudável de novo. Cure ela desse câncer, que infelizmente é algo que acontece pela ação de pastores, bispos e apóstolos que não têm compromisso algum com a verdade. Eles já se distanciaram disso há muito tempo. Se perderam por aí.
Para eles, os templos construídos por mãos humanas é tudo. É a igreja. Coisa que não é. O Senhor Jesus disse, o Senhor Jesus falou isso claramente quando ele falou com a mulher samaritana. O local de se adorar a Deus não é em lugares físicos, seja natural ou construído pelo homem. Não. A igreja agora tem que entender que para se adorar a Deus tem que ser no Espírito. Porque a igreja tem que adorar a Deus no Espírito. E em Espírito e em verdade também. Então a igreja tem que voltar para a simplicidade e pureza devidas a Jesus Cristo. Voltar para a simplicidade significa deixar todas as coisas complicadas. Porque a verdade é simples. Mas as complicações, elas destroem o que é simples. Fazem as pessoas não andar mais naquilo que é simples. Porque as coisas complicadas, infelizmente, tomaram conta de muitas pessoas por aí. Muitas pessoas se envolveram em muitas coisas complicadas que estão alterando o modo de pensar, de falar, de agir da igreja. Estão causando doenças no corpo, na alma e no espírito da igreja. Sem dúvida alguma. E esse é o problema que não pode continuar. Então eu espero que aqueles que amam ao Senhor Jesus sinceramente façam alguma coisa. Ainda há tempo de mudar esse quadro. Não seja igual à igreja de Laodiceia, que dizia em sua arrogância que estava rico, abastado e não precisava de coisa alguma. Tem muitos pastores, bispos e apóstolos hoje por aí dessa mesma condição. E levando muitos em suas denominações a viverem assim. É aí que está o erro. E um erro dessa forma prejudica a igreja demais. Atrapalha. Desvia ela da verdade. A igreja de Laodiceia deixou o próprio Senhor Jesus de fora daquela igreja. E hoje, infelizmente, acontece a mesma coisa. Porque o Senhor Jesus nunca entra dentro dessas denominações mais. Quem manda ali, como pastores, presidentes até, são os pastores, bispos e apóstolos. Essa é a realidade. Então, não dá para viver uma vida séria em Cristo dessa forma. Porque a vida em Cristo tem que ter abnegação, renúncia, despendimento, seriedade. E não essa palhaçada que hoje existe por aí. Que já até virou motivo de piada por aí. Então, dá para se ver claramente que essas coisas, infelizmente, estão aumentando cada vez mais. Mas agora é hora de parar com isso. De forma definitiva. Então eu espero que essa mensagem possa abrir os olhos das pessoas. Abrir o entendimento. Fazer com que elas retornem a sensatez e se purifiquem desses erros. Ainda há tempo de fazer isso. Agora cabe a cada um ter essa responsabilidade. Então eu espero que essa mensagem possa servir para edificar o corpo de Cristo em Cristo Jesus mesmo, que é a pedra angular, da qual a igreja não pode se afastar de tempo algum. Pelo contrário, tem que se manter alicerçado e firme nela. Porque essa pedra é Cristo Jesus, eleita e preciosa para a igreja. Então, eu espero que essa mensagem possa ser útil para aqueles que hoje estão em Cristo. Então eu espero que essa mensagem possa fazer com que as pessoas possam entender essa questão, para que assim possam mudar o rumo para voltarem novamente para o Senhor Jesus. Então eu espero que isso aconteça
Em nome do Senhor Jesus. Amém.